Fala aí galera, beleza? Esse é o primeiro dos vídeos, né? Que a gente vai fazer a respeito de vida missionária, vida missional. E é uma honra estar com vocês aqui hoje com Gito Wendel. Mano. Esse aqui, ó. Em Criciúma. A gente está junto, ele esteve aqui com a gente aqui no Refúgio. E foi massa pra caramba, a gente tá falando de fé e política, foi muito legal. Bom, eu queria falar, hoje eu gostaria que você contasse pra galera um pouco, que eu já sei, mas a gente vai trocando essa ideia, um pouco da sua experiência com a Nigéria, com o lance das crianças bruxas. Conta um pouco pra nós aí, depois a gente até bota umas fotos junto. Ah, beleza. Isso, pra edição, dar uma, né? isso, a gente dá uma editada aí pra galera. Rapaziada, o que acontece na Nigéria e em alguns outros países agora da África é que líderes religiosos estão acusando as crianças de serem bruxas. Isso acontece de uns 20 anos pra cá. Eles dizem que as crianças são capazes de roubar a saúde e a prosperidade da família ou da comunidade onde vivem. E esse mercado da fé cobra um valor para desbruxificá-las, né? Que gira em torno dos R$4.000. Então as famílias pobres não têm condição de pagar. Não, mas tem taxa? Como, tipo assim? É a taxa do exorcismo, é a taxa da libertação. Um pai que se pagasse, pagaria em torno de R$4.000 para libertar o filho. Mas onde é que leva isso? Tipo assim, eu sou pai. Certo. O que leva eu ter interesse em pegar uma grana e levar meu filho para ser exorcizado? É porque eu sou o líder religioso. Tá. Eu vou acusar o teu filho de ser bruxo. E vou fazer isso de forma pública. Então o Zion vai passar a ter dificuldade. Ele vai ser o culpado pela chuva em Criciúma. E a comunidade que também crê nisso que eu estou pregando, eles vão entender que ele é o culpado. Então ele vai ter dificuldades na escola, você vai ter dificuldade para comprar no supermercado. Caramba. Sua esposa vai ter dificuldade de ir a um certo local porque eles não querem ter contato com um bruxo. Vocês têm um filho bruxo. Sim. E qual o sintoma? Como é que ele identifica uma criança bruxa? O que leva ele a... Cara, pode ser qualquer coisa que ele... Se o líder religioso acusar o menino de ser bruxo, ele tá ferrado. Mas geralmente eles acusam as crianças que têm algum problema físico, ou crianças que sejam albinas, ou bagunceiras. Tudo pode ser usado. O tímido. O tímido, o calado, o retraído. E acusam crianças porque elas têm dificuldade de autodefesa. De falar, o senhor está equivocado, eu não tenho nada disso. Claro. E isso acontece num país que tem o maior número de crianças fora da escola no mundo. Então você também encontra a ignorância, a falta de estudos. E num país assim com essa complicação, a falta de educação, de noções acerca de muita coisa, faz com que eles acreditem na palavra de quem tem poder. Você acha que a idolatria desses líderes gera muito isso? Com certeza, Lu, porque a galera olha para esses líderes religiosos como salvadores, aqueles que vieram para resolver o problema. E o que eles dizem é a verdade, sempre, absolutamente. Então eles não vão questionar esse líder. E se questionarem, eles vão dizer que estão em pecado, em rebelião, porque não se faz isso com o líder de Deus, entende? Caramba. E aí é o fenômeno da bruxificação. Dinheiro dessa questão. Ontem você mostrou uns cartazes, né? Você acha que é legal a gente mostrar, mesmo que apague o nome de algumas pessoas para não gerar nível de informação, mas porque o formato ficou muito doido, né? Os temas, os títulos. Não, a gente pode mostrar até porque tá na internet, é propaganda. Ah, entendi. Os caras a propaganda. Eles fazem a propaganda. Então, deles. Passa. Então a gente vai pôr aí pra galera dar uma curtida também, ó, o nível dos cartazes. O tema dos apóstolos. Isso tudo promovido por líderes cristãos. A gente está falando de um problema que agora ele nasce dentro do cristianismo. Por isso que é tão difícil da gente identificar, da gente conseguir lutar contra, né? Porque é uma inversão de valores. Eu costumo dizer que é um cristianismo divorciado do evangelho. Uau! Então, embora falem de Jesus,
eles não conseguiram princípios, discernir nada acerca do evangelho, né? Ô Gito, conta pra nós, bicho, um pouco das histórias das crianças lá, pra gente poder ter essa ideia aí. Até mostra, eu vou te mostrar, pode botar a foto. Pode, minha, pode. Tem um menino que a gente resgatou com a Anier Fioc, né? O pai dele espancou, quebrou o braço dele em 3 lugares. Como é que é o nome dele? Anier Fioc. Anier Fioc. E ele fugiu para um mato, eles chamam de bush, assim, não é uma floresta, é um matagal. E ele fugiu e ficou escondido lá por dias. E o bracinho dele foi cicatrizando torto, né? E próximo desse lugar tinha uma escola. Uma senhora estava fazendo o almoço. Quando o Anier Fioc foi atraído pelo cheiro da comida, ficou lá, rodeando assim. Igual um cachorrinho. Igual um cachorrinho com fome. Aí ela nos ligou e disse: olha, tem um menino aqui que aparentemente é uma criança bruxa, vocês poderiam vir. E quando nós chegamos, ele fugiu pro mato de novo, né? E nós esperamos um tempo, conseguimos resgatá-lo e levamos pro orfanato. E aí lá no orfanato a gente percebeu que ele era diferente das outras crianças, porque ele era muito inteligente. Sim. E aí ele pegou um dicionário daqueles livros que a gente doa pro orfanato, que não quer usar mais. Entendi. Tinha um livro. Essas doações que a galera faz para orfanato. Tinha um livro em inglês e português, que a gente achou que não ia servir para nada nunca. E ele pegou o livro e começou a ler em inglês e em português. Ele já sabia bastante palavras em inglês. E um dia, quando nós chegamos no orfanato, ele veio nos receber conjugando tudo certinho. Oi tio, tudo bem? Estou a aprender a falar sua língua. Falando assim, né? Então, esse foi o primeiro caso que nós pegamos de um menino que foi acusado de ser bruxo por ser inteligente. Os outros são acusados por terem Claro. dificuldade de discernimento. Um atraso e tal. Isso, mas esse menino não, era o contrário. Ele provavelmente muito adiantado na escola, né? E meninos assim, eles têm outros interesses. Enquanto todo mundo quer jogar bola, Claro. ele quer decorar dicionário. E aí foi considerado uma criança bruxa, tem o bracinho todo quebrado, cicatrizou torto mesmo e não tem como desfazer, a não ser que quebre. Então o menino optou, nós demos essa opção para ele, mas ele optou em ficar com o bracinho torto mesmo, para não passar pelo trauma de novo. E essa é uma das histórias do Anier Fioc, né? Que é curiosa por ser um menino inteligente demais. E também nós temos lá um outro menino chamado Etido. Ele era gago, e numa das comunidades de fé, o líder religioso disse que a gagueira dele era porque ele era bruxo. E no processo de curar essa gagueira, eles jogaram água quente no menino. E aí, por causa do trauma, ele deixou de falar. Então, eles só pioraram a situação, né? Poxa, para vocês terem ideia, são mais de 3 mil crianças nessa situação. Então tem Quanto história tempo pra você caramba. ficou lá? Eu fiquei de finalzinho de 2012 até 2015. 12 até 2015. Uhum. 2 anos e meio, mais ou menos. 2 anos e meio. Quantas crianças passaram na mão de vocês assim com casos como os deles? Diretamente, umas 120. Indiretamente, a gente poderia dizer que tem uma criança por dia para ser resgatada. São em torno de 3 mil crianças desaparecidas e 15 mil em estado de rua, que eles chamam de estado de rua. Mas um dos principais motivos os pais de estarem na abandonam rua é o abandono. O abandono por ser considerado bruxo, porque se o menino não é considerado bruxo, o pai mantém dentro de casa, apesar das dificuldades todas. Mas é o estigma que vai fazer o pai mandar o moleque embora. É só o estigma. Você contou ontem pra gente a história do menino que tinha uma fissura anal, né? Sim, é o bobó, né? O prolapso retal, né? Prolapso retal. Uhum. É assustador, mas a gente vai postar a foto aí agora pra você ver como é que tava, né? Uhum. E aí, conta um pouco dele pra nós. O Bobó era um menino que foi encontrado dentro de um orfanato mantido por líderes religiosos lá do lugar, e que eles mantinham as crianças em estado deplorável para conseguir mandar fotos para fora e obter recursos com isso. Tá, deixa só pra eu entender.
Então mantém a criança sofrendo para você fazer foto dela sofrendo e arrancar dinheiro dos gringos, né? De quem é de fora do país. E não é interesse deles que a criança seja curada, claro, porque senão para o apelo. Estanca, né? Então antes de resolver o problema, porque uma hora vai precisar resolver, né? Porque o dinheiro chegou. Claro. Mas antes de resolver, eles vão mandar para o maior número de fontes possível para conseguir recursos de variados lugares, né? No caso do Bobó, as contas que nós fizemos é que esse líder religioso recebeu em torno de $400 mil. Uau. Dá mais de R$1 milhão, né? Então aí ele tinha mais crianças para fazer a mesma coisa. Mais crianças, ele é como se fosse um cabide de crianças vulneráveis, que todo dia ele escolhe uma e conta uma história trágica para comover. E esse dinheiro é fracionado, como os atos de corrupção no Brasil? É tipo assim, não, ele tem que pagar a polícia, tem que pagar... Claro, ele tem que dar um jeito de fazer monta uma máquina. De fazer com que a operação de divulgação de tragédia dele continue, né? Então, pra vocês terem uma ideia, esse mesmo cara, ele passava nos vilarejos. Imagine um vilarejo aqui no Brasil, no centro da Amazônia, uma comunidade indígena lá no centro da Amazônia. Sem contato. Sem contato algum. E ele prometia, falava, olha, se vocês quiserem, a gente pode levar um dos seus filhos para nossa escola, eles vão ser formados na escola. Então os pais liberavam os pequeninos para irem à escola, que na verdade é o orfanato. O sonho de dar uma situação melhor, né? E aí eles liberavam os filhos para o que eles chamam lá de o colégio interno. E o menino ia morar no orfanato com outras crianças, numa escola em situação assim de aberração, ensinava A, B, C, D e só. E ele usava esse menino como um caso a ser resolvido. Então mandava fotos desse menino para fora e era mais um dos 70 que ele cuidava. Em todos esses 2 anos e meio, você diretamente colheu algum fruto negativo lá no país, uma perseguição? Sim. Eu tenho um celular, que era o celular do orfanato, que eu trouxe para o Brasil, porque de tantas mensagens que eu recebi nele de ameaças, né? Por exemplo? Ameaças de morte, ameaças de... Vocês param com isso, senão... Teve uma que eu falei que eu voltaria ao Brasil para renovar o visto, né? E aí eu disse às crianças que eu também levaria os meus amigos brasileiros para ajudar a gente a resolver os problemas lá. As crianças disseram isso aos líderes religiosos. E um deles me escreveu assim: se você voltar com 10 amigos, eu vou preparar 10 caixões. e tinha uma moça que trabalhava conosco que estava grávida. Aí eles ameaçavam essa moça, dizendo: se você continuar falando aos brancos o que nós estamos fazendo aqui, a gente vai dar um jeito de matar o bebê no ventre. Caramba. Então assim, terrível. Hoje você escreveu uma literatura, né, sobre essa história. Sim. Chama Os Filhos de Agassi, é isso? O Filho de Abaci. Abaci. Filho de Abaci. Esse livro a gente encontra para comprar na internet. Encontra, é pela editora Grafar. Tá. Você pode ir para o site da editora ou o nome do livro também, né? Tudo. O que eu queria te perguntar é o seguinte: uma vez, né, eu não lembro quando, um tempo atrás, você me contou uma história que esse termo, né, o filho de Abaci, é porque é uma forma que vocês encontraram de falar de Jesus para as crianças. Isso, Abaci na língua das crianças, que é Ibibio, significa Deus. Tá. Abaci é Deus. Eles não usam God do inglês. Sim. Eles usam o Abaci deles. E o que acontece é que as crianças nos processos de exorcismo, elas eram de certo modo torturadas. Torturadas em nome de Jesus. Então toda a pancadaria era em Jesus name, in Jesus name. Então quando nós íamos falar de Jesus ou orar para agradecer a comida, o alimento, o almoço, a gente falava em Jesus name. Tinha menino que olhava assustado porque eles não estavam entendendo se eles iam apanhar a tortura. Se eles iam apanhar ou se eles iam comer. Então a gente percebendo isso, a gente resolveu falar de Jesus de um modo que fosse para eles menos assustador. Então a gente começou a falar o Filho de Deus.
mas para que fosse cultural, Claro. para que tivesse a ver com a Eles língua. relaxassem um pouco. Isso, e com a linguagem deles, porque eles ficam felizes quando a gente usa algumas expressões da linguagem deles. A gente começou a chamar Jesus só de o filho de Abaci, o filho de Deus. E na cabecinha deles, God é branco, Abaci é negro. Ah, que legal. Então, assim, a gente quis o máximo Contextualiza, possível né? fazer com que o menino imaginasse o filho de Abaci um negão bem bonito, né? E isso fez com que eles ficassem mais tranquilos. Inclusive eu lembro de uma história de um menino que, não sei se foi com você, que se chamou, chama seu irmão que eu vou orar por ele. Sim, foi comigo. E quando eu falei que eu ia orar com ele, ele fez xixi nas calças. Porque ele imaginou que eu ia praticar contra ele o que os pastores praticavam. Então essa expressão em inglês, né, oração, era a mesma que usavam para expulsar o demônio dele, né? Das torturas. Então foi a partir daí que a gente foi percebendo que algumas expressões que a gente usa, como foi usado nos processos contra eles, eles temiam. Oração era uma delas, imposição de mãos, seu braço menino assim, não, uncle, please, não. Então, isso tudo foi o que em nome de Jesus fizeram contra eles, que de Jesus não tem nada. E é tão diabólico isso, né, mano? Porque aí as expressões que para nós são sagradas, a gente tem carinho pelas palavras, né? Para eles foi transformada em expressões, né? de medo. Eu fiquei muito mal com isso, mano, no começo, porque eu pensava, não é possível que a gente tá fazendo isso com o nome de Jesus. Até lembrar que Jesus mesmo disse, olha, muitos virão em meu nome, né? Nossa, E forte vão fazer isso, né, coisas horrorosas, né? Então eu só não queria ter presenciado que já chegou o tempo em que em nome dele se fará toda essa maluquice, né? Ô Gito, a gente vai encerrando. Beleza. Mas assim, eu gostaria que você deixasse aí pra galera. Depois a gente fala os nomes de sites, de onde a gente pode encontrar mais sobre esse trabalho, sobre você. E aí a gente deixa aí o link pra galera aí. Beleza, gente, tudo relacionado a mim tá Gito Wendel nas redes sociais. É só colocar lá e aí a gente tem os links que vão jogar para os projetos. O projeto que tem cuidado das crianças na Nigéria é Way to the Nations. Eu vou colocar o linkzinho aqui também, né? E no YouTube você encontra tudo acerca das crianças bruxas. Se você escrever lá Criança Bruxa, vai ter material em português ou em inglês, que é Witch Children. A gente bota aqui também para você encontrar. E aí você vai saber disso tudo que está acontecendo nos nossos dias, né? Mano, foi um prazer, cara. Um prazer tudo meu. Esse vídeo é o primeiro, né? Te falei da bateria de uma série que a gente vai fazer com amigos missionários, mas eu confesso assim, que é sempre pra mim muito desafiador ouvir essas histórias. E eu sei que tem muito mais, eu mesmo já ouvi muito mais de você. E foi um prazer, mano. É nóis, mano. Obrigado pela carona. Valeu. Valeu, rapaziada. Falou, é nóis. gente, é nóis. Com Deus. Desliga aqui, né?